Zencâncer é considerado hoje a maior rede de bem-estar para pacientes oncológicos, familiares e profissionais da saúde de língua portuguesa. Fala um pouquinho para a gente como é que foi trazer o Instituto para perto da First Class. Acolher junto com a First Class, para estar inserido com a First Class, e a gente não sabia qual, né, André, ainda. Verdade. Não tinha nenhum que se encaixasse ainda com o nosso perfil. A gente fez várias ações isoladas Sim. e tudo mais, mas alguma coisa que falasse com o nosso público, tanto interno quanto externo. Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com Pivete. O nosso bate-papo semanal, onde falamos de varejo, de empreendedorismo, olha que palavra difícil, e de pessoas, gente que faz a coisa acontecer. E por falar nisso... vamos se apresentar antes, André? Vamos, eu tenho que me apresentar, né? Afinal de Conta. contas, meu nome é André Pivete. Eu sou fundador e CEO, que outra palavra difícil, da First Class Home, a maior e melhor rede de cama, mesa, banho e sonhos do país. Boa tarde, eu me chamo Mel Amorim, aprendiz em construção, e é um enorme prazer dividir a mesa com essa fera do varejo. É um prazer estar aqui. Obrigada. Só lembrando, minha co-hoster. Co-host, isso aí. E olha só, hoje temos convidadas muito especiais. Luciana Lobo, fundadora do Instituto Sem Câncer, e Ana Cristina Mello, nossa grande amiga e franqueada da First Class. É um prazer ter vocês aqui. Prazer é todo meu. Sejam Prazer é todo meu. bem-vindas. Obrigada pelo convite. Vamos contar um pouco dessa história? Antes de tudo, vamos falar que o nosso episódio de hoje é muito especial e que a gente vai falar de vida. É isso aí. É isso mesmo. Luciana, conta pra gente como que começou a história do Zencâncer, o que é o Zencâncer e o propósito que você tem com esse projeto tão bonito. Então, vou começar pelo melhor, né? O Zencâncer é considerado hoje a maior rede de bem-estar para pacientes oncológicos, familiares e profissionais da saúde de língua portuguesa, né? A gente não conhece um outro instituto que tenha o alcance que o Instituto Zencâncer tem. Então, nosso propósito é promover o bem-estar a todas as pessoas tocadas pelo câncer. E ele nasceu da minha experiência como paciente oncológico. Eu tive um câncer de mama em 2017 e da minha experiência, né, das minhas práticas de autocuidado, nasceu então o Instituto. Coisa linda. Que E bonito. como é esse dia a dia de vocês? Como foi a construção do Instituto? Até antes, depois virou Instituto, né? Exatamente, começou como um projeto. Bom, quando a gente recebe o diagnóstico de um câncer de mama, primeira coisa é que o chão desaparece da nossa frente. Como é que a gente encontra as ferramentas internas para poder passar por aquilo? De uma certa forma, é como se a vida fosse preparando a gente, e a gente tem essas ferramentas internas para passar. Só que a gente precisa de um tempo para poder se reorganizar. Como eu já era professora de yoga e de meditação, essas práticas me ajudaram muito, porque, no meu caso, eu tinha 41 anos, 2 filhos pequenos, um casamento maravilhoso, mas uma perspectiva de 6 meses de quimioterapia. Eu falei, como é que a gente lida com um tratamento tão longo? Como é que a gente pega os nossos sonhos? Eu estava para inaugurar o meu estúdio de yoga. Pela primeira vez, eu sempre dei aula em outros espaços, aquele era o meu espaço para começar a trabalhar, e junto com o meu espaço veio, então, o diagnóstico. E aí, lembrar da importância, né, de você viver um dia de cada vez foi o que me ajudou naquele momento. Então, eu tinha que lidar com os desafios, com os efeitos colaterais daquele dia. E eu digo que assim, o Instituto ele nasceu de um ensinamento que eu recebi, que diz que quando a gente adoece, a gente tem uma oportunidade maravilhosa de se colocar no lugar do outro, porque agora a gente sabe como é que o outro se sente, e o que a gente vai fazer para ajudar o outro. E um dia eu estava fazendo uma prática de autocuidado na minha casa, uma prática de yoga restaurativo, e eu lembrei disso. Eu falei, e as outras pessoas? As outras pessoas que não têm acesso a essas práticas, né? Fazem a quimioterapia, vão para casa e não sabem nem lidar com os efeitos colaterais daquilo. Quando eu terminei meu tratamento, estava inaugurando o Yoga Pix, que é meu espaço de yoga aqui no Rio, eu comecei a receber às sextas-feiras gratuitamente os pacientes oncológicos. E começou assim, como um projeto pessoal meu. Começou com 1 pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas. E ele foi crescendo no boca a boca, sem muita divulgação, né? E com uma palavra muito forte por trás, que é a história da empatia, né? Exatamente. Se colocar no lugar do outro, entender a dor do outro. Então, ali era um espaço seguro
para o paciente oncológico chegar. Então, era comum eu escutar, olha, na minha casa eu tenho que ser forte pelo meu marido, eu tenho que ser forte pela minha mãe, eu tenho que ser forte pelos meus filhos, mas ali não. Ali era um espaço seguro, confortável, que a pessoa podia simplesmente soltar o peso do adoecimento e começar a olhar para dentro, para encontrar essas ferramentas para poder passar por toda a jornada. E por falar em empatia, né, Ana? Você que é a responsável por essa união que a gente vai contar daqui a pouco, fala um pouquinho para a gente como é que foi você se chegar ao Instituto, você trazer o Instituto para perto da First Class e ser essa mentora intelectual de tudo que está acontecendo. Então, a gente primeiro olha para dentro, né? E a gente foi tocado por essa história, como a Luciana falou, do câncer, porque no primeiro momento tive uma amiga muito próxima, uma amiga e irmã com câncer. Logo depois, um tempo depois, acabou acontecendo com a minha família, e a gente, daquela crença que nunca vai acontecer nada com a gente, né, com os nossos amigos, com os nossos familiares. E um belo dia a gente dormiu, como sempre, feliz, contente, correndo com as coisas do dia a dia, e no dia seguinte a gente acordou com a notícia de que meu marido era um paciente oncológico. Então é você respirar fundo e pensar como é que eu faço com essa informação agora, como é que a gente consegue manter a vida leve, feliz como antes, com essa notícia. E aí a gente vai se preparando, procurando as ferramentas internas, como a Luciana falou, para passar da maior leveza possível por esse momento diferente nas nossas vidas. E com isso tem um aprendizado. A gente não pode simplesmente colocar isso na bagagem e fechar essa mala, né? A gente precisa fazer com que esse cuidado e essa história que a gente teve chegue a outras pessoas, que a gente possa acalentar outras pessoas, que a gente possa abraçar e que a gente possa dar conforto para pessoas que estejam precisando também. Então, mas só citando aqui, antes de qualquer coisa, seu marido, uma vírgula. Seu marido e meu irmão e amigo Claudinho. Um beijo nesse teu coração, meu amigo. Tenho certeza que você está assistindo e eu não podia deixar de falar porque é uma pessoa muito querida. O Cláudio e a Ana, eles têm uma coisa em comum que é inacreditável. Como eles são acolhedores, como eles gostam de ter as pessoas perto. Eles são duas pessoas que é impossível não se dar bem com eles. E assim... Eu já percebi. Já percebeu, né? Fui super bem acolhida por eles. O Cláudio se emocionou quando eu contei minha história para ele, né? Super uma empatia imediata, um querido. E a minha história com ele nasceu em 1998, numa Copa do Mundo, que a gente fez a amizade durante a Copa. Nossa. E dizem por aí, né? Tem um ditado chinês que fala que começa numa Copa do Mundo, independente do país, nunca mais acaba. Então a gente continua muito amigo, muito forte. Não tinha que comentar, porque senão vai passar batido, né? Essa amizade aí tá Verdade. Tatuada. E aí, logo, um tempo depois, teve a primeira amiga, o Cláudio, e um tempo depois teve a Gisele, que é uma amiga de escola, médica, que foi diagnosticada com câncer de mama, e nós, amigos de escola, nos encontramos para visitá-la, para abraçá-la após cirurgia. E aí foi aí que eu conheci o livro da Lu, Como Aprendi com as minhas Células Rebeldes, através de uma amiga minha que trabalha com o terceiro setor. E aí eu falei, queria conhecer, posso conversar com ela? Pode, vou te dar o telefone dela, é super acessível e tal. E aí logo depois a gente marcou um encontro e começamos esse namoro. E a minha ideia, há muito tempo atrás, não só minha, como do André como franqueador, como de todos os franqueados, era trazer um projeto social para acolher junto com a First Class, para estar inserido com a First Class, e a gente não sabia qual, né, André? Ainda Verdade. Não tinha nenhum que se encaixasse ainda com o nosso perfil. A gente fez várias ações isoladas Sim. e tudo mais, mas alguma coisa que falasse com o nosso público, tanto interno quanto externo. Verdade. Inclusive, eu quero até deixar aqui um beijo no coração de todos os franqueados e franqueadas, de todos os funcionários que estão abraçando essa causa. Essa camisa agora é nossa. Essa camisa é nossa. A gente está usando como mantra. A gente vai fazer isso acontecer demais da conta. Pode contar com a empatia de todo o time da First Class, porque esse time realmente... Assim eu vou chorar. É o que tá no nosso sangue, a gente estava falando, né? Que a First Class é cama, mesa, banho
e sonhos. E tá aí a transformação que a gente quer trazer. A First Class é uma ferramenta de transformação na vida de todo mundo que está incluído nesse ecossistema. E trazer o Zen Câncer como um projeto que a gente abraça e que constrói essa família é muito bacana. A gente está muito contente de ter esse projeto lindíssimo e que, se Deus quiser, é só o começo A dele. gente fala muito que é sempre da nossa família para a sua família. isso mesmo. Imagina o seguinte, aqui nessa mesa, né, tem você, essa menininha aqui que me acompanha desde pequenininha, pai dela, um irmão também mais, só que não é o caso do Cláudio, o pai dela é um irmão mais velho que Deus me deu, porque ele tá acabado, sabe? Então, assim, a gente Dois tem carecas. muito essa história da First Class ter família. essa conexão com as pessoas e tá abraçando essa causa pra gente é muito emocionante e gratificante. Você não tem ideia de como. Obrigada, André. Obrigada mesmo, porque você que entende empreendedorismo, essa palavra é difícil. Se já é difícil ser empreendedor no Brasil, imagina um empreendedor social, né? Então, nesses últimos anos, é um caminho que eu dedico. Hoje eu dedico praticamente a minha vida, né? Tenho todo o suporte da minha família para fazer isso, mas a chegada de vocês traz para a gente uma outra perspectiva e realmente um conforto no meu coração, porque eu tinha essa preocupação, né? Sim. E se acontece alguma coisa comigo, eu quero que o Instituto tenha sustentabilidade, que ele possa acolher mais pessoas, que ele possa Sem dúvida. continuar, né? Eu posso até eu queria deixar um recado aqui também para todas as influenciadoras e influenciadores digitais que estão abraçando a nossa marca. Por favor, abracem também essa causa, que essa causa é nobre e a gente vai trabalhar muito forte para que muito mais gente se envolva com essa causa. Pode contar com a gente, tá? Obrigada. E, André, eu acho que deu esse engajamento, esse encontro mesmo, porque a gente está falando tanto com o nosso público externo, que são os clientes, quanto o nosso público interno, que são os nossos colaboradores, porque são, na grande maioria, mulheres acima de 40 anos, tanto colaboradores quanto clientes, né? Mulheres acima de 40 anos, que podem estar passando por uma situação, né, do câncer de mama. E a gente tem que desmistificar essa palavra, né? Exatamente. Eu queria que você tocasse nisso, porque isso é muito importante pra gente. Às vezes as pessoas comentam, né, assim, aquela pessoa está com aquela doença. E eu sempre falo, gente, aquela doença tem nome, aquela doença é câncer. E se a gente perder esse medo de pronunciar essa palavra, isso tem um benefício social enorme. Porque imagina, se as pessoas têm medo de pronunciar, imagina quem está com a doença, né? Como é que se sente diante disso? E foi o que aconteceu comigo. Eu não tinha ninguém na minha família, eu não tinha uma experiência de acompanhar um paciente oncológico. E quando eu recebi o diagnóstico, foi um susto para os meus amigos, para as mães dos amigos dos meus filhos, para todo mundo à minha volta, para o meu ciclo. E eu percebi que existe realmente um preconceito, né, com a palavra, com a doença. Então, a gente precisa falar sobre isso, porque mesmo eu tendo hábitos saudáveis, mesmo eu me considerando uma pessoa saudável, então eu posso dizer que eu fazia parte da prevenção, essa peneira furou. Sim. E eu caí na peneira ali do diagnóstico precoce. Então, é isso que a gente quer falar. Que as pessoas não tenham medo de fazer seus exames de rotina, que elas possam manter eles em dia. E se o câncer fizer parte da história dela, que possa ser descoberto a tempo de ser uma doença tratável, né? E é justamente o que você conta nesse livro. Conta um pouquinho. Que você fala de uma maneira muito leve, como mães contam para os seus filhos. Como que é isso? Eu gosto... esse livro eu estou lançando agora, eu estou muito feliz, porque ele é uma versão para criança desse outro livro aqui, né? Então, esse aqui é para mãe, para as pessoas lerem, o adulto, contando a minha história, com muita verdade, tudo que está aí. Eu até dei para o meu marido ler antes de eu publicar, porque eu falei, Tuco, eu estou expondo um pouco da nossa intimidade, tudo bem? Né? Aí ele, não, tudo bem, tudo que está aí é verdade, né? E esse livro é um livro que há muito tempo eu queria escrever, porque eu acho que a forma como a gente conduziu isso com os nossos filhos não é fácil, né? Para uma mãe perceber o sofrimento dos filhos de ter uma mãe que adoeceu. Eu não queria que meus filhos tivessem essa experiência. Então, para mim, essa parte foi a parte mais dura. Não queria que eles tivessem medo de me perder. É uma dor grande para uma criança perder uma mãe. Claro. Então, eu queria tratar com o máximo de leveza possível. Algumas pessoas falaram, olha, não fique careca na frente dos seus filhos que vai traumatizá-los. Mas como é que eu vou esconder isso deles? Não existe hipótese. Então, a gente combinou o seguinte, eu recebi o diagnóstico, fiz a primeira cirurgia e aí esse material retirado, né, vai para uma análise e vai definir se eu vou fazer uma quimioterapia ou não. Então, o combinado com meu marido era, se eu fizer uma quimioterapia, eles vão saber que eu estou com câncer. Se eu não precisar fazer quimioterapia, talvez a gente não precise falar nesse momento, que 6 e 9 anos
como eu tenho um estigma grande, talvez eles não precisassem passar por isso. Mas como eu ia precisar passar por 6 meses de quimioterapia, eu falei, vou ter que falar com eles o que está acontecendo. Então, o livro começa com isso, né? Chamando eles num quarto, num sábado de manhã, para contar. Sabe aquele carocinho que a mamãe tirou? Então, chegou o resultado. É câncer de mama e eu vou precisar fazer um tratamento. E o meu filho de 9 anos já fez a pergunta, né? Mamãe, você vai ficar careca? E eu falei, vou, filho. E aí meu marido falou, e provavelmente serão 2 aqui em casa, porque ele já estava com a ideia também de ficar careca. E assim ele fez, ele ficou 6 meses careca, né? Ao meu lado. Aliás, a história do seu marido naquele momento crucial foi muito importante com tudo que aconteceu com você, né? Sem dúvida, André. Eu acho que o Marcelo ele teve um papel de me trazer de volta, sabe? Porque no momento quando eu não me reconhecia, quando eu me olhava no espelho e eu não me reconhecia, no meu livro eu falo sobre isso. 1 mês antes de eu receber meu diagnóstico, eu peguei ele no trabalho e a gente foi ao cinema. E ele estava me contando que um advogado do escritório dele chegou na sala dele contando que a esposa estava com câncer. E o Marcelo conversou com ele me contando o que ele falou, eu senti no coração, falei, nossa, que bom que eu sou casada com uma pessoa que pensa dessa forma, porque se um dia eu passar por isso, olha como ele pensa. Porque ele falou para o amigo, olha, agora você tem que olhar para sua mulher de uma outra forma, porque o corpo dela talvez mude, não seja mais o mesmo corpo, ela vai precisar disso. Ele foi dando dicas que depois ele mesmo implementou. Então, naquele momento, eu senti no coração, falei assim, ai, que bom que ele pensa assim, né? Porque se um dia for comigo... Claro. E eu falo isso no livro, porque a gente pegou todos os livros que a gente tinha que poderiam ajudá-lo naquele momento, e ele foi lá no dia seguinte e deu para o advogado. E eu falo no meu livro, 1 mês depois eu comprei todos os livros de volta, né? Porque eu estava com o diagnóstico do câncer. Então, ele teve um papel fundamental. Eu acho que o mais importante para mim, assim, como mulher, é que ele nunca olhou para mim com olhar de pena. Então, eu fiquei feia, não tem como, né? Eu não fiquei feia careca no primeiro momento, eu acho que eu fiquei linda, assim, carequinha, todo mundo fala, né? Também achei. Mas a gente... uma monja, yogi, né? uma Assim, monja, budista, e eu tava exatamente. muito serena. Mas não foi assim que eu fiquei até o final, né? Claro. Com a quantidade de corticoides, eu fiquei muito, muito inchada. E a gente estava falando isso, né? 70% dos parceiros, quando a mulher recebe o diagnóstico, abandonam elas em até 5 anos. Exatamente. E no seu caso... Isso é uma estatística, né? Então, pessoas próximas a mim ficaram preocupadas com isso, porque assim, dentro da nossa família, a gente tem, todo mundo reconhece o casal Marcelo e Luciana como um casal saudável, né? A gente tem uma relação, a gente está 27 anos juntos agora. Então, uma pessoa muito próxima, enquanto eu estava fazendo cirurgia, falava assim, mas ela vai tirar o peito? Ela vai ficar sem peito? Mas essa pessoa estava com medo, assim, cara, acho que o Marcelo não vai aguentar, ele vai deixar, né? Ele não vai ficar com ela sem peito, assim, uma coisa, uma preocupação de uma pessoa próxima a mim. E o Marcelo falou, cara, eu não tô nem aí pro peito dela, eu quero que ela saia do centro cirúrgico, entendeu? Isso é que é... Com peito, sem peito, eu quero a minha mulher de volta. É a história do amor, independente das impermanências da vida, né? Que Exatamente. você fala muito. E aí eu acho, tem uma passagem que eu sempre falo aqui, porque a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar sobre relacionamento sexual de um casal, Claro. né? Até mesmo durante o tratamento oncológico. Então, assim, como encontrar esse caminho é muito amor, sabe? É muito carinho. Transcende a parte física, da atração física. É uma relação muito mais profunda. E eu digo que eu sabia que ele me amava, né? E a gente faz o juramento quando casa, na saúde, na doença. Mas, realmente, ali na doença, eu entendi que ele me amava num nível que nem eu imaginava. Que bonito. Muito bonito. Muito bonito isso, né? Lindo. E, Luciana, a gente separou aqui, falando em família, falando em amor, a gente separou um presente pra você, da nossa família. Puxa vida. Da nossa família pra presente, eu já tô sua ganhando tanto família. presente desde que a Ana entrou na minha vida, assim. Posso abrir agora? Claro, Com fica à certeza, vontade. por favor. Saber se estava no script, abri aqui. Claro. Vamos ver. Bom, gente, vocês sabem, acabei de contar pra vocês que eu sou cliente de vocês antes mesmo, né, de... Ai, que cheirinho bom. Uau, que lindo. Esse é o nosso queridinho, nosso 400 fios. Já tá no tamanho da sua cama, Queen, que a gente já levantou. Aqui a gente faz a pesquisa É de isso cama. mesmo. É maravilhoso. E esse é o livro Nossa, obrigada, do André, obrigada, André. Bel, Nada é Ana. impossível. E eu fico bem feliz com essa história do livro Nada é Impossível, justamente no momento desse de parceria da First Class com o Instituto Zen Câncer, porque assim, a gente vai construir muita coisa que a gente
né? Que a isso gente, em mesmo. algum Tá tempo só no atrás... início, né? É isso aí. Tá Vamos no início. contar, então, como vai ser essa parceria? A gente trouxe aqui. Ô, Mel, só descortando um segundo, o que Claro. eu acho interessante é que a gente está falando do mesmo tema, a gente está falando de conforto. Perfeito. O conforto que vai para sua casa e o conforto da First Class que vai para as pessoas que estão precisando nesse momento também. Então a gente Exatamente continua com o isso. mesmo pano de fundo. Verdade, Exatamente fantástico. isso. Antes de mostrar esse produto aqui, que a gente lançou em parceria com o Instituto, a gente quer falar sobre o travesseiro. O travesseiro e a importância dele para as práticas. Eu vou Aliás, deixar a com gente, você. é isso aí, vamos passar Vou a bola. deixar com você, porque é você que entende mais do que ninguém Explica sobre explica para todo por mundo. que um travesseiro. Vamos explicar isso. Deixa eu me afastar um pouquinho para ele poder ficar aqui de frente, né? Bom, gente, dentro do yoga, né? Dentro da prática do yoga, no estúdio de yoga, vocês têm aqueles materiais que a gente chama de props em inglês, né? Que são os almofadões, os blocos, que a gente usa para fazer uma prática de relaxamento que se chama yoga restaurativo. Né, uma forma de ensinar o yoga que você fica mais tempo em permanência na postura, tem tempo de absorver os benefícios e relaxar. Então, no meu estúdio, eu tinha todos os materiais e não tinha travesseiros, só que chegou a pandemia e eu continuei dando aula online, tinham 200 pessoas fazendo prática regularmente comigo, gratuitamente pelo Instagram, só que as pessoas não tinham os materiais. Eu comecei a usar os travesseiros, então as pessoas pegavam os travesseiros das suas camas para poderem apoiar o corpo e eu assim, consegui induzir o relaxamento. Porque a gente usa 1, 2, 3 travesseiros, empilha, deixa o tronco um pouco mais elevado, eleva as pernas. E aí a gente induz o relaxamento a partir dessa sensação de segurança e conforto. E aí quando a Ana me procurou, né, mas como é que poderia ser essa parceria? Como é que... E eu falei, gente, eu trabalho com travesseiro. O travesseiro é uma ferramenta de relaxamento. É o que a gente induz o bem-estar do paciente oncológico, né? Dentro dos hospitais, quando a gente trabalha com os profissionais de saúde, nós usamos os travesseiros. No leito, com os pacientes, a gente usa travesseiro. Então, travesseiro, para mim, hoje em dia é tudo. E aí, quando eu dei a ideia do travesseiro, eu nunca podia imaginar que a gente teria um travesseiro agora, né, com o nomezinho do Zen Câncer, para que as pessoas pudessem relaxar. Contribuir. E o que eu acho mais incrível é que a gente está vivendo uma sociedade onde as pessoas estão exaustas. E cada vez mais fala-se sobre a importância do sono, né? A importância de descansar bem. As pessoas deitam na cama e não dormem. Então, isso é uma extensão do que eu quero também trazer para a First Class, é ensinar práticas de relaxamento para os clientes da First Class, que ao deitarem na cama, não é só um travesseiro, você pode apoiar o seu corpo, pode ter uma gravação do Zen Câncer com meditação, com relaxamento, que vai induzir o relaxamento daquela pessoa para que ela tenha uma noite mais tranquila também. Pô, isso é fantástico e assim, deixando muito claro para as pessoas que 100% dos royalties destinados a esse produto serão doados ao Instituto Zen Câncer e esse é só o começo, porque isso vai pegar fogo. Isso aqui é muito bacana, né? Acho que Então ao contrário, tá atrás. A frase. a frase. Cadê a frase? Aqui, O aqui. conforto. Conforto que abraça quem precisa. É o Não, resumo essa frase ficou, da nossa parceria. acho que foi incrível, né? Lindo. Porque assim, Bom. não só os pacientes oncológicos que compraram um travesseiro para poderem fazer suas práticas vão se beneficiar também, mas quem comprar vai estar impactando aqueles que fazem as práticas com a gente no momento que mais precisa. Então, Exatamente. acho que a gente chegou num produto que tem tudo a ver Lindo. Tudo a ver. com o Instituto. E a frase da camisa também é outra frase que a gente ainda não mencionou, mas que é o lema do Zen Câncer, não é? Se não dá pra ser sem. Como é que surgiu isso? Da onde? Olha, a palavra Zen, o Instituto é um instituto laico, né? A gente não trabalha diretamente com religião, a gente não fala, a gente respeita todas as religiões. Dentro dos hospitais temos muitos evangélicos, temos católicos, então todas as pessoas são bem-vindas. Então a palavra Zen não vem com uma ideia de religião, mas com uma ideia... Quando alguém fala assim pra você, Mel, aquela pessoa é tão zen, o que você... Tranquilidade, Tranquilo, bem-estar. Exatamente, que ela encontrou um caminho ali do meio, né? Que ela conseguiu, diante dos desafios, ela consegue encontrar essa serenidade para poder passar por aquilo. Não quer dizer que a vida seja um mar, né, de flores, mas que ela sabe lidar com os desafios quando eles aparecem. Então, a ideia do Zen é isso, né? Que a pessoa possa encontrar seus recursos internos para poder passar por isso com mais serenidade, com mais tranquilidade. É porque tem que passar, né? Então, se Não tem tem que escolha. passar, que seja zen. Exatamente. Já que não dá para ser sem câncer, que seja zen, né? Sem câncer. E é isso, foi o que meu marido falou. Um momento eu falei, quero minha vida de volta. Ele, meu amor, essa é a sua vida, não tem outra vida. Então eu tinha que atravessar tudo aquilo. Eu acho que esse é o primeiro sentimento, né? Como é que faz pra gente voltar a fita e parar no capítulo anterior, né? Tava Mas tão não bom. pode.
Pois é. No meu livro eu falo sobre isso. Eu não achava justo eu adoecer naquele momento, né? A vida estava tão maravilhosa, eu tinha acabado de terminar meu mestrado, 2 filhos saudáveis, um casamento feliz. Como é que entra uma doença na nossa história? E quantas pessoas, depois dessa tua doença, você está conseguindo tocar e mexer com a vida delas? Diretamente, mais de 1.000 já, André. Que legal. Maravilhoso E o isso. Instituto, Nada, lembrando... nada na vida acontece por acaso. Nada é por acaso, exatamente. Eu digo isso, se o universo hoje voltasse assim, tivesse uma possibilidade, fala, Luciana, a gente errou com você. O seu caminho não era esse, o caminho era esse aqui. Olha, mas se você seguir por esse caminho aqui, não vai ter Zencância, não vai ter todas as pessoas que você conheceu, não vai ter First Class, não vai ter nada disso. Você escolhe esse caminho. Eu falei, não, eu tô feliz nesse caminho que eu segui, né? Que legal. É um propósito, né, Lu? E virou um propósito mesmo. É o meu propósito de vida hoje. E acredito que cada um de nós tem uma sementinha a ser plantada nesse mundo, né? A gente hoje é a maior empresa de cama, mesa e banho, é a maior empresa do país, mas além de ser a maior e melhor do país, a gente também quer deixar o nosso legado para o mundo além do varejo. Sim. É a Exatamente. sementinha que a gente está plantando do nosso projeto social, da nossa parte social, de olhar para o outro com empatia e saber que a gente pode ser melhor na vida do outro, que a gente pode acrescentar. E a gente está lançando logo essa campanha no outubro, né? Mas é legal lembrar que não é uma campanha só para o mês de outubro, não é uma campanha do Outubro Rosa, que se Deus quiser é uma campanha que seja só o começo ele dela. É só o começo dela. É Né? isso Deixa eu até melhorar a frase. Não é e se. O início foi uma coincidência. A gente até tentou correr para mesmo. pegar o outubro, mas esse travesseiro entrou, saiu. A gente levava o travesseiro várias vezes para reuniões para que as pessoas gostassem do travesseiro, porque também não adianta você pegar um produto mais ou menos e entregar para o consumidor final, que vai chegar na loja e não vai vender. Né? Então, assim, por mais que a gente quisesse estar colaborando, a gente queria estar colaborando com um produto que fosse à altura de vocês e à altura das nossas consumidoras. Encontramos o produto, depois foi acelerar para que a gente conseguisse o mais rápido possível. Né? E, por coincidência, iniciou em outubro isso. Então, Papai do Céu sabe Não existem sempre o que faz. coincidências, né? Não, foi tudo perfeito, o time perfeito. Eu sou muito resiliente nisso. Eu já tive que ser, né? Aprender a ser, então tá tudo certo. Então, em algum momento a gente vai entender, né, a razão. E agora a gente entendeu, né? Eu tô em contato com a Ana exatamente há 1 ano, né, Exatamente. Ana? Então, a gente vem gestando tudo isso e agora o nascimento desse travesseiro. E eu comentei internamente algumas pessoas ficaram na expectativa, será que vai acontecer? Vai acontecer? Eu falei, não devia ter falado para ninguém. Eu e minha boca grande, não devia ter falado, né? Imagina, já estava no nosso caminho. Exatamente. É que, na verdade, assim, um produto... agora eu vou falar um pouquinho de varejo, né? Claro. Produto, quando nasce errado, ele morre. Não tem jeito, porque o consumidor fala. Então, a preocupação era... Puxa, se eu errar no produto, vai acabar o negócio. Então a gente levava o produto para as nossas reuniões mensais. Acho que 4, 5, 6 itens foram reprovados. Porque não adiantava chegar e dar errado. Pô, não pode virar um produto de temporada. A gente quer, de fato, que a coisa aconteça e que fique por muitos e muitos e muitos anos. Enquanto pelo menos eu for vivo, que aí eu estou falando de mais uns 150, 200 anos, né? Que a gente mantenha essa parceria, porque a gente sabe o quanto é importante para vocês. Então a gente a preocupação maior nossa, né, Ana, de chegar e o produto dar certo. Porque se nasce errado já era. Então foi por isso que demorou esse tempo todo, mas demorou porque a gente precisava. Agora, por exemplo, nós vamos trocar a embalagem. Daqui a pouquinho o encarte vai ficar diferente, vai melhorar o encarte. E o que precisar mudar para melhorar ainda mais o projeto, a campanha... Que a gente é craque nisso, né? E melhorar. É o famoso... Primeiro a gente começa, Primeiro a gente depois começa, a gente depois melhora. a gente melhora. Não, Ou maravilhoso. tem outra frase também. A gente é especialista em trocar o pneu com o carro andando. Mas eu falo isso. Exatamente. Só que eu falo isso, a gente fala de um Boeing, né, do Zencâncer. Internamente, eu chamo os coordenadores de tripulantes. Tripulação. Que legal. O nosso Boeing está voando e a gente está trocando as peças em pleno voo, né? Isso veio de um ensinamento que eu recebi, que dizia assim, quando a gente e é isso que você faz, né? Quando a gente tem uma força energética, né? E consegue realizar, materializar coisas, então comparando isso com meios de transporte. Então, se você sabe pilotar uma bike, é muito bom. A bike é um excelente meio de transporte, mas você só consegue dar carona para uma pessoa. Aí você tira a carteira de motorista e vai dirigir um carro.
É ótimo, já consegue botar 5, 6, 7 pessoas ali dentro. Você pode melhorar para um ônibus, mas se você aprende a pilotar um Boeing, e a First Class é um Boeing, né? Quantas pessoas hoje estão dentro do avião? Você hoje, não só na hold, né, na principal, né, na matriz, mas em quantos franqueados e famílias hoje, né, nesse ecossistema que é a First Class. É um pouco como o Zen Câncer. Então, eu falo assim, a gente hoje tá levando um Boeing de gente, já passou, porque como passamos de 1.000 pessoas, né, a gente já tem E é uns um aviões Boeing, é um aí. Boeing com muito propósito, né? Porque não adianta fazer por fazer. A gente faz e a gente tem vontade de melhorar cada dia mais. Porque a gente vai encontrando pessoas no caminho que Exatamente, querem né? fazer acontecer. E eu queria até, por falar em propósito, por falar em pessoas, eu queria ouvir sobre o seu time, essas pessoas que ajudam no dia a dia. Elas são incríveis, né? A gente tem desde pessoas que são pacientes oncológicos, que chegaram no Instituto para serem participantes, entenderam a importância daquilo na vida delas e se tornaram voluntárias. Posso listar vários aqui que hoje se dedicam ao Instituto. E como a gente funciona, vou dizer, 98% no voluntariado, algumas coisas às vezes param um pouquinho, porque uma das coordenadoras reinicia o tratamento, então a gente para aquela atividade, volta. Então a gente tem essa dinâmica, né, dentro do Instituto. E a gente tem outros voluntários, por exemplo, que têm um histórico familiar e tem pessoas que simplesmente o câncer não passou pela vida delas, mas se sensibilizaram, né, pela história. E o que eu mais escuto no Instituto, dos participantes, é que existe uma vida antes do Zen Câncer, uma vida depois do Zen Câncer. E os voluntários me agradecem, porque eles têm um voluntariado sério, respeitoso, né, que respeita o limite e o tempo deles. E eles podem... E a gente sempre diz, né, que a gente recebe muito mais do que a gente dá. E eu queria falar sobre isso, porque isso é uma das coisas que a gente trabalha no Instituto, porque as pessoas falam, mas tem pessoas que vêm para o Instituto que poderiam pagar uma aula de yoga, mas eu não quero ser um instituto com valores sociais. Eu quero ser um instituto onde as pessoas aprendam a receber. Porque quando a gente recebe, depois fica mais fácil também para a gente aprender a dar. A gente tem que ter esse ciclo curado dentro da gente, não é só dar. Que inclusive foi uma coisa difícil para você lá atrás, né? Exatamente. Ele lê meu livro, gente. Exatamente. Eu tive uma dificuldade enorme de receber. E aí eu entendi que eu precisava curar esse ciclo dentro de mim também. Então, hoje, a gente chega dando. Então, agora, ontem eu conheci uma professora de yoga e ela falou, Luciana, acabei de receber o diagnóstico. Eu falei, então, agora é hora da gente cuidar de você. Quando você estiver bem, aí você cuida de outras pessoas também. Que Fantástico. bonito. Que bonito. Nossa. E- Olha, vamos mudar o nome imediatamente desse episódio. É Mulheres de Propósito. Guarda aí. É o nome do nosso evento, Boa. né? E falando Pra nisso, falar conta um isso. pouquinho desse evento. É evento anual? Como que é? Esse é o evento. Eu estou sempre como empreendedora social, né, gente, tentando encontrar formas de arrecadar recursos para o Instituto. Então, uma das formas que os institutos têm é fazer eventos beneficentes. Aí as pessoas fazem chá da tarde, jantares. E eu não tenho muito esse perfil, não sou madame, assim, de ficar fazendo. Nem tenho esse ciclo de relacionamento que pagariam sei lá quanto por um jantar. Eu falei, olha, eu vou fazer um evento com conteúdo. E as pessoas vão consumir aquele conteúdo e o valor que elas vão investir no evento é um valor que fica para o Instituto. Então, é um evento beneficente. A gente fez ano passado. E a ideia também não é falar sobre a doença, é sobre falar o quanto que a doença trouxe de propósito para a sua vida, o que você fez a partir dessa experiência. Então, são mulheres que não querem falar sobre o bico do peito, a peruca, o lenço. Essa fase já passou. É para além do câncer. Assim, e agora? O que eu faço a partir dessa experiência? Como é que eu posso colocar isso no mundo, né? E, então, ano passado a gente fez um evento que foi incrível no JW Marriott, que é um hotel 5 estrelas, que cedeu pra gente os salões, apoiou verdadeiramente o evento. E aí era um evento para 150 mulheres. E aí eu conheci a Marie, que é uma voluntária nossa, que estava lá com uma amiga que estava em tratamento oncológico, deu de presente para ela a inscrição no evento, que é uma alta executiva de uma empresa aí, que está no tratamento. Terminou o evento, ela me chamou, falou, cara, esse evento é incrível. A gente tem que crescer esse evento. E aí agora a gente está fazendo um evento para 300 mulheres no Teatro ReHap, dentro do Jardim Botânico, aqui no Rio de Janeiro. Então, a gente fez um financiamento coletivo para poder realizar o evento e agora a gente vai abrir as inscrições no ingressos.com. E o valor, então, que as pessoas consumirem do ingresso não é uma doação para o Instituto. É com esse dinheiro que a gente mantém as atividades, porque o evento está pago com financiamento coletivo. Fantástico, hein? E qual a data? Agora, dia 28 de outubro, começa às 1h da tarde, é uma tarde inteira com atividades. Tem a parte científica, né? A gente tem a confirmação de um médico
Eu não vou divulgar aqui o nome dele ainda, mas ele confirmadíssimo para falar sobre as inovações, sobre novos medicamentos, trazer uma esperança para as mulheres que estão recebendo agora o diagnóstico. Mas eu quero falar muito sobre as práticas integrativas e complementares em saúde. Para além do tratamento tradicional, como é que a gente mantém qualidade de vida, bem-estar? E aí entram essas práticas, yoga, meditação, florais. Que é o que o Instituto promove. Que é o que o Instituto oferece gratuitamente. E eu vi o calendário, quantas atividades que Tudo você gratuito, tem. Mel. Tudo gratuito. Como que E, as André? pessoas têm acesso? Qual que é o Instagram do Instituto, já pra gente divulgar? Claro, é Institutos em Câncer. Então entra lá. E o de Portugal, para acompanhar aqui que o Portugal também não para de crescer, é Bacana. zencâncer.portugal. Fantástico. Legal. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente conversou com o Lobo enquanto você estava em Portugal. E acabei, acho que não falando para vocês, mas o Lobo, que é o nosso fornecedor do travesseiro. Que não é parente dela, é um É outro verdade, lobo. falou, É um é outro verdade. lobo. Mas nada é por acaso. Nada é por acaso. É verdade. O André Lobo, a gente vai entregar no dia do Mulheres com Propósito, a gente vai deixar os travesseiros lá e todos os travesseiros que forem vendidos, a renda vai ser revertida para o Instituto. Que Que coisa bacana. linda. É isso. Maravilhoso. 1 mais 1 é igual a 2, né? Uma ideia mais uma ideia igual a milhões de ideias. E assim, a gente cresce. Essa frase já é minha. Era de um amigo Opa, meu, patenteou. mas eu patenteei, não quero nem saber. É isso, muito Luciana. bom. Se você pudesse deixar uma mensagem pra tocar no coração de todas as pessoas que estão ouvindo a gente, você pode deixar. Olha, gente, já tem 7 anos, né, que eu escolho vivenciar isso porque todo dia pessoas estão recebendo diagnóstico. Eu acho que a pessoa tem que viver um dia de cada vez, né, entender que tudo passa, ter serenidade para poder passar nesse momento, não ter medo, ter fé. E aí são as minhas 5 âncoras, na verdade, né? Então, assim, as 5 âncoras que me guiaram, que me ajudaram nesse processo, é o que eu deixo para as pessoas quando elas me perguntam: o que te ajudou? Aí eu falo, primeiramente, a consciência sobre a impermanência. Não adianta a gente brigar com isso, a vida é impermanente. Existe uma finitude. Quando a gente adoece, a gente tem a oportunidade de remover esse véu e viver intensamente cada dia, porque não é mais um dia, é um dia que me foi dado. Esse dia tem que valer a pena. E a gente não para pensar sobre isso, porque a gente acha que tem uma vida inteira pela frente. É verdade. A segunda âncora é a âncora da gratidão. A gente tem que agradecer por estar vivo todos os dias, por respirar, por ter saúde. A gente só vai valorizar a nossa saúde quando a gente tem uma dor de dente, quando a gente tem uma dor de barriga, uma dor de ouvido. Ontem eu estava ótima, agora eu estou com essa dor de ouvido. Então, agradecer todos os dias, reconhecer o que tem de positivo na sua vida. A terceira âncora é a âncora da autocompaixão. Então, a gente tem que parar de usar esse chicotinho, a gente tem que se acolher com amor, com carinho, né? Se tratar como a gente trata os amigos, as pessoas que a gente quer bem, que é a autocompaixão. O autocuidado, que é fundamental, então você precisa, né, beber água, se alimentar de forma saudável. Como diz a nossa fundadora em Portugal, Marialice Medina, ela disse assim: nosso corpo é a nossa casa de viver. A gente precisa comer colorido para pintar as nossas paredes internas. A gente precisa beber água para limpar a nossa serpentina, né? Porque é isso, a gente tem que cuidar do nosso corpo. E aí, depois que a gente passa por qualquer experiência na vida, a gente pode se colocar no lugar do outro, e é a âncora da compaixão, é onde você sabe a dor do outro e você vai se colocar a serviço do outro. Então, assim, eu fecho o meu ciclo, né? E eu vejo as pessoas nos em câncer fechando esse ciclo também, passando a ser voluntário, entendendo cada uma dessas âncoras, e virou para mim um sistema de navegação na vida. Fantástico. Lindo, Fantástico. lindo. Né? Agora, eu quero ouvir isso de você também. Respirar primeiro, né? Por Passa um favor, filme na afinal de cabeça. contas, mulheres de propósito estão aqui, por favor. E vamos chamar todas as franqueadas para o evento. Chama aí. Ah, boa. Com certeza. Vamos lá. O que você quer ouvir, André? Que passou um filme aqui na minha cabeça. A mesma pergunta Se que a Mel você- fez. Se você pudesse... Não, deixe uma mensagem pra tocar no coração de todas as pessoas que estão ouvindo a gente agora. Fazer o bem sem olhar para quem. E a gente está nessa vida para poder deixar uma semente de legado aí para o mundo, para os nossos filhos, para o próximo, para as pessoas que a gente conhece, para as pessoas que também a gente não conhece. Então, a gente olhar mais internamente, largar algumas vaidades, algumas coisas que não vão chegar a lugar nenhum e que a gente possa plantar mais o bem no nosso dia a dia. Bonito. E eu quero pedir também, do fundo do coração... Eu quero só um minutinho. Claro. Eu quero agora que você também faça. Ah, não tava Lógico, são esperando. mulheres de propósito. Não, eu acho que é deixar uma mensagem de que de nada adianta a gente
se mover, criar um travesseiro, criar um produto, se as pessoas não abraçarem a causa, né? Primeiro, internamente, os nossos colaboradores abraçarem a ideia, colocarem a camisa, falarem sobre o projeto, e você, consumidor, procurar entender essa história que é tão bonita, que transforma a vida de tantas pessoas. Eu acho que é isso. Vamos abraçar o projeto, abraçar a campanha, porque é só o começo dela. E por falar em mulheres de propósito, tá minha esposa linda assistindo ali. Eu sei que você tem vergonha de falar, mas eu tinha que citar seu nome para que a gente encerrasse de uma maneira brilhante hoje. Então, assim, eu tenho uma mulher de propósito dentro da minha casa, com muito orgulho de todas as atitudes que ela tem diariamente, desde a hora que ela acorda mal-humorada para acordar a nossa filha, que para sair de manhã é terrível. Eu sei que é isso. Né? Até a hora que ela me atura com meus maus humores. Então, assim, te amo, muito obrigado por tudo. E, gente, vou encerrar por aqui Eu o preciso nosso... só Fica à deixar vontade. Aqui um beijo pro meu amor. Cláudio, a gente passou por essa e estamos aqui seguindo a nossa vida leve e feliz. E é isso. Tá bom. Obrigada. Precisava deixar Café esse com beijo. Pivete. Muito obrigado, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.